Biblioteca dos Pioneiros. Os Dois Tronos. Por James White. A existência de um trono supõe a existência de um reino. Assim como por tronos da Europa se entendem os reinos da Europa, quando as Sagradas Escrituras falam de tronos celestiais, se referem a reinos celestiais. O trono da graça representa o reino da graça. O trono da glória representa o reino da glória. Apresentamos aqui dois textos, lado a lado, que falam dos dois tronos. Um, do trono da graça, e o outro, do trono da glória. O trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em ocasião oportuna. Hebreus 4, verso 16. O trono da glória. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, verso 31. O reino da graça é o plano de Deus para salvar os homens pela graça. Foi estabelecido tão cedo quanto a misericórdia e a graça foram oferecidas ao homem caído. Adão, Abel, Noé, Abraão e Moisés foram tão verdadeiramente súditos do reino da graça quanto os apóstolos e mártires de Jesus o foram, ou como seguidores de Cristo são agora. O reino da glória é futuro. Em conexão com seu estabelecimento, estará a segunda vinda de Cristo em poder e grande glória, para ressuscitar os justos mortos e transformar os justos vivos. Estes, todos imortais, serão os súditos eternos do reino da glória. Na ordem mais solene de Paulo a Timóteo, ele associa a vinda de Cristo e o juízo final ao reino imortal. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. 2 Timóteo 4, versos 1 e 2. Este reino será o arranjo de Deus para glorificar e recompensar os justos imortais, que são salvos de toda nação, língua e povo, durante os períodos de provação humana. O reino da graça e o reino da glória estão intimamente relacionados. O primeiro foi estabelecido para preparar súditos para o segundo. Eles abrangem o tempo de todas as eras, desde a queda, quando o plano da redenção foi instituído, abrangendo o futuro eterno. Duas condições do povo de Deus são expressas pela frase reino dos céus, tão frequentemente usada no Novo Testamento. Às vezes, ela expressa sua condição presente, neste mundo, e às vezes, sua condição futura no mundo vindouro. Os dois tronos. As Escrituras falam claramente de dois tronos. Um é o trono do Pai, o outro é o trono do Filho. Cristo primeiro se assenta no trono do Pai, para reinar em conexão com ele no reino da graça até que o tempo da graça humana se esgote. Ele então reinará em seu próprio trono para sempre, no reino da glória. Nestas palavras enfáticas, Cristo se dirige à Igreja. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, verso 21. Trono do Pai. O trono do Pai é o trono do universo. Davi, falando deste trono, diz: O Senhor preparou o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 103, verso 19. Daniel, falando do ancião de dias, o Pai eterno, diz que o seu trono era como chama de fogo. Capítulo 7, verso 9. E o Apocalipse, falando do nascimento de Cristo e de sua ascensão ao Pai, diz: E o seu Filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Capítulo 12, verso 5. Cristo reinará no trono do Pai no reino da graça até que a graça humana se esgote. Davi, falando deste reino gracioso, diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da tua força. Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Salmos 110,
versos 1 a 3. Pedro fala de Cristo como exaltado pela destra de Deus. Atos 2, verso 33. E Paulo, falando do sacerdócio de Cristo no santuário celestial, diz que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à direita do trono da majestade nos céus. Hebreus 8, verso 1. Ele exorta a igreja a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Capítulo 12, verso 2. Trono do Filho. Cristo reinará no reino da glória para sempre. Deus fala do reino eterno de seu Filho por meio de seu servo Davi com estas palavras: a sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol diante de mim, e será estabelecido para sempre como a lua. Salmos 89, versos 36 e 37. E o anjo que fala de Cristo se dirige a Maria com estas palavras: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, versos 32 e 33. Ao final da provação humana, Cristo entrega o reino da graça, que ali tem fim, 1 Coríntios 15, versos 24 a 28, e recebe do Pai o reino imortal da glória. A grande imagem. O segundo capítulo de Daniel apresenta 5 reinos universais que se sucederiam. Os 4 primeiros reinos são terrenos e perecíveis. O quinto é imortal e permanecerá para sempre. Os 4 primeiros reinos são representados pela grande imagem metálica, cujas várias partes são compostas de ouro, prata, bronze e ferro misturados com barro. Quando estas forem quebradas em pedaços e completamente removidas, então o reino imortal encherá toda a terra. Chamamos a atenção para Daniel 2, versos 31 a 45. Versículos 31 e 36. Tu, ó Rei, estavas olhando, e eis uma grande estátua. Esta grande estátua, cujo esplendor era excelente, estava diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça desta estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas olhando, até que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos seus pés, que eram de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se tornaram como a palha das eiras de estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. E a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e diremos a sua interpretação perante o rei. Por favor, observe estes pontos no sonho, no entanto, antes de considerar a interpretação. A pedra feriu a estátua nos pés, e o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços, e o vento os levou, de modo que não se achou lugar para eles. Nenhuma linguagem pode expressar a destruição de forma mais completa. Então, e somente então, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Versículos 37 e 38. Tu, ó Rei, és Rei de reis, porque o Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a glória. E ele entregou nas tuas mãos os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, ou teu reino é esta cabeça de ouro. Babilônia foi o primeiro reino do Império Universal. Foi fundada por Nimrod, o bisneto de Noé. Veja Gênesis 10, verso 8 e 10. Durou quase 1700 anos, embora sob nomes diferentes, às vezes chamada de Babilônia, às vezes de Assíria e às vezes de Caldeia. Continuou desde a época de Nimrod até a de Belsazar, que foi seu último rei. Versículo 39, primeira parte.
E depois de ti se levantará outro reino, inferior a ti. O reino Medo-Persa sucedeu à Babilônia. Veja capítulo 5, verso 28. Teu reino, Babilônia, está dividido e dado aos medos e persas. O Medo-Persa era o segundo reino universal, representado pelo peito e pelos braços de prata. Versículo 39, última parte. E um terceiro reino de bronze, que dominará sobre toda a terra. No capítulo 8, versos 5, 7 e 21, aprendemos que a Grécia conquistou o reino Medo-Persa e se tornou um reino de império universal. Isso ocorreu sob Alexandre. Aqui, então, temos o terceiro reino, que é representado pelo bronze da imagem. Versículo 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro esmiuça e subjuga todas as coisas. E, como o ferro esmiuça todas estas coisas, ele esmiuçará e esmagará. O quarto reino é geralmente admitido como sendo Roma. Era um reino universal que destruiria tudo o que o precedeu. Somente Roma responde à descrição. Ela tinha um império universal, Lucas 2, verso 1, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de César Augusto, ordenando que todo mundo fosse recenseado. César Augusto era um imperador romano. Aqui temos o quarto reino, representado pelas pernas de ferro. Versículo 41, primeira parte. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, o reino será dividido. O Império Romano do Ocidente, entre os anos 356 e 483 d.C., foi dividido em 10 divisões, ou reinos. Os Hunos, na Hungria, em 356 d.C. 2. Os Ostrogodos, na Mísia, em 377 d.C. 3. Os Visigodos, na Panonia, em 378 d.C. 4. Os Francos, na França, em 407 d.C. 5. Os Vândalos, na África, 407 d.C. 6. Os Suevos e Alanos, na Gasconha e na Espanha, 407 d.C. 7. Os Burgúndios, na Borgonha, 407 d.C. 8. Os Érulos e Rúgios, na Itália, 476 d.C. 9. Os Saxões e Anglos, na Grã-Bretanha, 476 d.C. 10. Os Lombardos, na Germânia, 483. Assim, o reino foi dividido, conforme designado pelos 10 dedos dos pés. Versículos 41 a 43, começando com a última parte do versículo 41. Mas haverá nele algo da força do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim o reino será em parte forte e em parte quebrantado. E quanto ao que viste ferro misturado com barro de lodo, eles se misturarão com a semente dos homens, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Essa linguagem descreve o estado dos reinos em que o quarto reino seria quebrado. Alguns deles seriam fortes como o ferro, e outros fracos como o barro. Contudo, assim como o ferro não pode ser permanentemente unido ao barro, os reinos mais fortes não poderão anexar os mais fracos a si mesmos em uma união permanente. Nem o casamento entre as famílias reinantes conseguirá fazer com que esses reinos se unam. Em seguida, vêm as palavras dos textos, que apontam distintamente para o período do estabelecimento do reino imperecível de Deus. Versículo 44. E nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo. Antes, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Os reis mencionados no texto são certamente os 10 reis, ou 10 reinos, do quarto reino dividido, pois são o tema do discurso. A frase nos dias desses reis não se refere aos dias dos reinos da Babilônia, da Média e da Pérsia, da Grécia,
nem aos dias de Roma antes de ser dividida em 10 reinos. Mas se refere a Roma depois de ter sido dividida em 10 reinos, representados pelos 10 dedos dos pés da imagem. Portanto, o reino de Deus não foi estabelecido na época do primeiro advento de Cristo. Nem poderia ser erguido, de acordo com o texto, até que o reino romano fosse dividido em 10 reinos, divisão essa que ocorreu entre os anos 356 e 483 d.C. O estabelecimento deste reino é evidentemente um evento futuro. A pedra não atingiu a imagem na cabeça, Babilônia, nem no peito, Média e Pérsia, nem nos flancos, Grécia, nem ainda nas pernas, pagão romano. Mas a pedra atingiu a imagem nos pés. Não podia atingir os pés antes que eles existissem, e eles só existiram várias centenas de anos após o primeiro advento de Jesus Cristo. Ainda aguardamos a destruição da imagem, ou a destruição de todos os governos terrestres, antes que a pedra se torne uma grande montanha e encha toda a terra, ou que o reino imortal seja totalmente estabelecido na terra. A pedra não tem nada em comum com a imagem. Observe bem os eventos aqui relatados. A pedra quebra a imagem, e ela se torna como a palha das eiras de verão, e o vento a leva embora, de modo que não há lugar para ela. Todos os reinos terrestres são primeiro quebrados e deixam de existir. Então, e somente então, a pedra enche toda a terra. Se for dito que o reino da graça foi estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, então perguntamos: Deus não tinha reino da graça antes daquele tempo? Se não, então Enoque, Noé, Ló, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e os profetas pereceram sem esperança, pois certamente nenhum homem pode ser salvo sem a graça. É verdade que a frase esmiuçará e consumirá todos estes reinos dá a ideia de que o reino de Deus, por um tempo, é contemporâneo de reinos perecíveis. E em vista desse fato, muitos adotam a visão popular do reinado espiritual de Cristo, a conversão do mundo, comumente chamada de milênio temporal. Alguns outros, que rejeitam o reinado espiritual, supõem ter uma fortaleza nessa frase para o milênio misto, o reinado literal de Cristo na terra com os justos e mortais de todas as eras, entre as nações mortais. Mas rejeitamos ambas as visões, por serem opostas às declarações mais claras das Sagradas Escrituras, e convidamos a atenção para uma que consideramos bíblica e harmoniosa. O estabelecimento do reino eterno se dá por uma sucessão de eventos, o primeiro dos quais ocorre antes da destruição dos governos terrenos. Primeiro, o Filho de Deus, ao final de seu ministério pelos pecadores e antes de sua segunda vinda, receberá o reino do Pai. No 7º capítulo deste livro profético, lemos estas palavras: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, tal, que não será destruído. Daniel 7, versos 13 e 14. Essa linguagem descreve uma grande transação no céu entre o Pai e o Filho. O Filho, em sua segunda vinda a este mundo, não se aproxima do Pai. Tão longe disso, que o apóstolo representa o Pai permanecendo no céu e enviando seu Filho. E ele, o Pai, enviará Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos 3, verso 20. As palavras do salmista vão direto ao ponto. Pede-me, diz o Pai ao Filho, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro e os despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmos 2, versos 8 e 9. Antes de o Filho fazer sua segunda vinda a este mundo, ele recebe do Pai domínio, glória e um reino. As nações são suas, e os confins da terra são sua possessão. Assim, o Deus do céu estabelece o reino investindo seu Filho com autoridade real antes de enviá-lo para manifestá-lo na terra entre seus inimigos. Segundo, após a coroação do Rei dos Reis, os céus se abrirão e o revelarão vindo em grandeza e glória,
liderando os exércitos do céu para o último grande conflito com a besta, o falso profeta e os reis da terra. Veja Apocalipse 19. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas. E na sua veste e sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua missão então será julgar e fazer guerra. De um lado estarão a besta, os reis da terra e seus exércitos, e do outro lado estará o Rei dos Reis, seguido por todos os santos anjos. Os exércitos do céu alcançam uma vitória gloriosa. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada daquele que estava assentado sobre o cavalo, espada essa que saía da sua boca. Em Apocalipse 19, vemos a destruição completa de todos os homens ímpios, ou despedaçamento das nações como um vaso de oleiro, ou a imagem quebrada pela pedra, completamente destruída e removida, como a palha ao vento. A destruição dos inimigos do Senhor, representada pelos vários nomes de homem do pecado, mistério da iniquidade e o ímpio, é assim descrita pelo apóstolo: a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8. Terceiro, na segunda vinda de Cristo, os justos mortos serão ressuscitados, os justos vivos serão transformados, e assim, os súditos do reino eterno serão tornados imortais. 1 Tessalonicenses 4, versos 14 a 18. 1 Coríntios 15, versos 51 e 55. Esta é a primeira ressurreição no início do milênio. Quarto, os súditos imortais do reino ascenderão com seu Senhor à cidade eterna e reinarão com ele no julgamento dos ímpios por 1000 anos, durante os quais a terra será desolada. Vimos no testemunho do Novo Testamento que todos os ímpios serão destruídos na segunda vinda. Veja 2 Tessalonicenses 1, versos 7 a 9, 2 Tessalonicenses 2, versos 7 e 8, Mateus 13, versos 26 a 30, e 37 a 43, Mateus 3, verso 12, Lucas 17, versos 26 a 30. Os profetas do Antigo Testamento descrevem claramente a desolação da terra durante o milênio. Veja Isaías 6, versos 8 a 11, Isaías 13, verso 9, Isaías 24, versos 1 a 3, Isaías 34, versos 1 a 15, Isaías 28, versos 21 e 22, Jeremias 4, versos 20 e 27, Jeremias 25, versos 32 a 38, Sofonias 1, versos 2 e 3, e Sofonias 3, versos 6 a 8. Quinto, no final do milênio, os ímpios serão ressuscitados dos mortos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Apocalipse 20, verso 5. Eles serão então destruídos. E desceu fogo do céu, de Deus, e os devorou. Apocalipse 20, verso 9. Satanás, todos os anjos caídos e todos os homens ímpios serão então consumidos pelo fogo da ira de Jeová. Apocalipse 20, verso 10, Mateus 25, verso 41, 2 Pedro 2, verso 4, Judas 6. Na conflagração geral daquele tempo, a velha terra e o céu atmosférico desaparecerão da face daquele que está assentado no grande trono branco. Apocalipse 20, verso 11. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, serão queimadas. 2 Pedro 3, verso 10. Sexto, da velha terra, derretida e purificada do pecado e dos pecadores, surgirá a nova terra, moldada pela mão do grande restaurador, livre de todas as marcas da maldição. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Apocalipse 21, verso 1. É no final dos 1000 anos de Apocalipse 20,
após a destruição final de todos os inimigos de Deus, que os santos tomam o reino, para possuí-lo para sempre, para todo sempre. Então o reino em todas as suas partes, o rei, os súditos, o território, sendo a cidade santa metrópole, estará completo. Então a pedra se tornará uma grande montanha, de modo a encher toda a terra. Vimos que o estabelecimento do reino imortal se dará por uma sucessão de eventos. O reino em seu primeiro estágio, quando estabelecido no céu, pelo Deus do céu, é representado por uma pedra cortada da montanha. Quando completo e plenamente estabelecido na terra, é representado por uma montanha que preenche toda a terra. O reino, em sua condição de pedra, é contemporâneo por um tempo aos reinos perecíveis deste mundo. Por isso, disse que esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Daniel 2, verso 44. Isso se cumprindo, e a terra restaurada à sua glória edênica, o reino, o domínio e a grandeza do reino debaixo de todo o céu serão a herança eterna dos redimidos. Compare com essa série harmoniosa de eventos no estabelecimento do reino a visão que se tem do reino estabelecido na terra quando Cristo vier, e o reinado de 1000 anos de Cristo com seu povo na nova terra. Essa visão necessariamente faz com que Satanás se solte na nova terra, depois que os santos, com Cristo em seu meio, tenham desfrutado de suas glórias por 1000 anos. Então, o vasto exército de Satanás, cujo número é como a areia do mar, ressuscitará dentre os mortos, da nova terra. E, com Satanás à frente, avançam sobre os campos de verdejantes flores na vastidão da nova terra, para cercar a cidade dos santos. E para coroar o absurdo dessa posição, fogo desce do céu e consome a vasta multidão de ímpios de todas as eras sobre a nova terra. Em nossa opinião, as inconsistências dessa visão levaram muitos a adotar o milênio misto e a seguir em frente nas fantasias quase infinitas da era futura. Se alguém objetar que nossa visão do assunto tem a cidade dos redimidos repousando sobre a velha terra antes de ser regenerada pelo fogo, respondemos: isso pode estar no plano de Deus, para que todos os pecadores vejam que perderam, para que os redimidos testemunhem os erros daquela morte da qual são salvos, e para que as inteligências reunidas do universo que não pecaram também sejam impressionadas com a santidade e a dignidade da lei divina, cuja pena é a morte. Tremenda execução! Satanás e todos os anjos que se revoltaram com ele, e todos os homens que morreram em seus pecados, desde o assassino Caim, até o último pecador que recusara a salvação, perece no lago de fogo derramado sobre eles enquanto se reúnem ao redor da cidade dos redimidos para tomá-la. Quão apropriado será o velho mundo, as marcas da maldição agora duplamente visíveis, para esta terrível execução. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Zacarias 14, verso 4. No final do milênio, o Senhor estará sobre o monte da sua ascensão, e, depois que a sua voz chamar os ímpios mortos, o monte se partirá, deixando uma planície suficientemente extensa para receber a nova Jerusalém. Ao redor desta cidade, Satanás e suas vastas forças se reunirão para tomá-la. E no exato momento do ataque, fogo do céu descerá sobre eles a tal ponto que a vasta cena, necessariamente cobrindo uma grande parte da superfície da velha terra, será representada como um lago de fogo e enxofre. Então, os elementos se derreterão, ardendo, e também a terra. Mas se aquela porção da terra onde a cidade repousará, tendo sido preparada por um milagre de poder divino para receber a cidade amada, permanecerá inalterada pelos fogos daquele dia, ou se a terra e o céu derretidos, fugindo da face daquele que estará assentado no grande trono branco, Apocalipse 20 verso 11, serão removidos da cidade durante sua regeneração pelo fogo. Pode não ser importante para a presente discussão do assunto. Qualquer uma dessas opções pode ser realizada pelo poder daquele que realizará coisas maiores na grandiosa obra da restauração. A palavra reino ocorre frequentemente no Novo Testamento e, às vezes, refere-se aos meios e à obra da graça no estado presente, e em outras passagens,
evidentemente se aplica ao futuro estado imortal. Os termos usados nos textos onde a palavra ocorre, e a conexão, decidirão a aplicação. Os escritores do Novo Testamento, em diferentes períodos, falam do reino imortal como futuro. Ele não foi estabelecido quando nosso Senhor ensinou seus discípulos a orar: venha o teu reino. Mateus 6, verso 10. Os profetas, Cristo e os apóstolos apontam a Igreja para a vinda e o reino de Cristo como o tempo da consumação de sua fé e esperança, o fim de seus trabalhos e tristezas e a plenitude de suas alegrias. Portanto, na oração padrão da Igreja cristã de todas as épocas, está a petição: venha o teu reino. A mãe dos filhos de Zebedeu entendeu que o reino era futuro quando desejou que Nosso Senhor concedesse a seus 2 filhos que se sentassem, um à direita e o outro à esquerda, em seu reino. Mateus 20, versos 20 e 21. Novamente, o reino ainda era futuro quando Nosso Senhor comeu a última Páscoa com os 12. Ele lhes disse: digo-vos que não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Lucas 22, verso 18. Mas Cristo não estabeleceu o reino antes de sua ascensão ao céu. Pouco antes de sua ascensão, os discípulos perguntaram: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Ele ainda não havia sido estabelecido. Tanto Jesus quanto Paulo associam o reino ao segundo advento. Jesus se dirige aos que aguardam sua vinda e seu reino. Assim: estejam os vossos lombos cingidos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, ao voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo lhe abrã. Lucas 12, versos 35 e 36. Nesse contexto, ele conforta seu povo com estas preciosas palavras: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Versículo 32. E Paulo solenemente incumbe Timóteo diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4, verso 1. Paulo realizou uma viagem de pregação, em 46 d.C., a Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a perseverar na fé, dizendo que, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14, versos 21 e 22. Este discurso foi feito não menos de 12 anos após o dia de Pentecostes, aqueles que já eram cristãos, desfrutando das bênçãos do reino da graça. Ainda havia diante deles o reino da glória, para entrarem por meio de muitas tribulações. Como alguns dizem que o reino foi estabelecido no dia de Pentecostes, Tiago dirige sua epístola aos irmãos dispersos, em 60 d.C., não menos de 25 anos após o dia de Pentecostes. Todos eles estavam no reino da graça naquela época, e ainda assim ele apresenta o reino da glória diante deles como uma questão de promessa. Ele diz: ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres para com o mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tiago 2 verso 5. E o apóstolo Pedro escreve sua segunda epístola geral aos estrangeiros espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, não menos de 30 anos após o estabelecimento completo da igreja cristã. Ele exorta aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa a acrescentarem à sua fé virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, fraternidade e caridade, para que lhe seja amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, versos 5 a 11. E Paulo declara que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, verso 50. Isso resolve a questão de que existe um reino que não será desfrutado pelos santos até que se revistam da imortalidade, ou até que entrem no estado imortal, que o apóstolo diz, no versículo 52, será o som da última trombeta.